Ferramentas de masterização. O assunto de hoje é esse, ferramentas de masterização. Seja bem-vindo ao 55º vídeo da série Produção de A a Z. Olha só, 55º são só 60 vídeos, tá? Estamos chegando no finalzinho aqui. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical, para quem sabe dar um clique na sua cabeça e você dizer, é mesmo, tem essa parte que eu não tinha pensado. Eu fiz um vídeo anterior chamado O que é masterização, e lá eu explico a diferença entre masterização e pré-masterização, e explico que o que a gente normalmente costuma chamar de masterização é a pré-masterização. Então esse vídeo está falando sobre pré-masterização, tá? Eu não vou insistir nisso assim, mas você entenda que o tempo todo eu estou falando sobre pré-masterização, tá? Ferramentas de masterização. Vamos falar aqui, ferramentas de pré-masterização. Vamos falar aqui sobre as ferramentas básicas, tá? As ferramentas básicas são três, tá? Que é equalizador, compressor e limiter. Quando você pensa em masterizar e você quer encontrar um padrão, entre aspas, porque não existe padrão, tá? Entre as faixas e também entre músicas que você gosta de referência e tudo mais, são essas três ferramentas que se usa normalmente, tá? Ah, mas tem gente que usa 10 plugins, tem. Não, não estou dizendo que não tenha, mas essas são as básicas, tá? As três básicas. Equalizador. É a mesma coisa que o equalizador que a gente usa no dia a dia, tá? Para gravar, para mixar, etc. Compressor também e limiter também, tá? São as mesmas três ferramentas. O que difere? Quando você pega um cara que trabalha com masterização analógica, por exemplo, ele tem equipamentos de altíssima qualidade para isso aí. Então ele não vai usar um compressor, sei lá, um DBX, um compressor de $200 para fazer a coisa. Não, ele usa um compressor de $10.000 para fazer. Por que isso? Porque ele quer o máximo de pureza possível. Ele quer que o som que entre seja igual ao som que sai, entendeu? E que só se altere o que você realmente estiver alterando no meio do caminho. Então se usa equipamento de altíssima qualidade. A diferença na forma de usar é bem grande. Por exemplo, vamos dizer que eu estou mixando um metal aqui, eu quero aquele bumbo bem quicado, aquele, sabe, o snapzinho do bumbo bem forte, né, tal. Então é comum eu puxar, às vezes, sei lá, 15 dBs, 18 dBs de 8K, de 5K, 10K, depende de uma frequência aguda ali, para eu ter essa definição. E junto com a música soa bem. Tá? Aquele bumbo do Metallica, sabe? Com aquele agudinho e tal. Junto com a música soa bem. Se você puxar 15 dBs de uma determinada frequência, de um agudo, por exemplo, numa música já mixada, você acaba com a mixagem. Você desequilibra tudo, porque todo aquele agudo vai ser um escândalo, tá? Então, quando se usa equalização em masterização, é sempre de uma forma muito mais sutil. 1 dB, meio dB, 2 dBs, entendeu? Coisa assim, pouquinho mesmo. E geralmente se usa de duas formas, tá? Com o kill bem aberto, tá? Ou seja, alterando todas as frequências que estão ao redor. Por que se faz isso? Vamos dizer que você ouve a música e você fala assim, pô, tá meio velada, tá faltando um agudo, tá? Então você sobe 1 dB, sei lá, em 10K, mas ele vai subir 8K, vai subir 12, vai subir 6, vai subir 14, entendeu? Todo mundo ali por igual. Então ele sobe de uma forma gentil, todo mundo. Você tem aquela região de agudo toda subindo equilibradamente, assim, vamos dizer assim. Porque daí você não altera a característica original da mixagem, não altera o equilíbrio entre as coisas, mas a música no geral fica mais com um agudo mais agradável, tá? Então uma forma de usar é isso, de você deixar o kill bem aberto, alterando bastante as frequências que estão ao redor. E outra coisa é com o kill bem fechado, para você fazer filtros, tá? Às vezes você, não filtros exatamente, mas você poder atenuar algumas frequências. Vamos dizer que tem, sei lá, tá 120 Hz aqui que tá sobrando aqui, tá aqui que tá me incomodando. Isso pode acontecer porque de repente a sala onde foi gravada a coisa, tinha essa sobra, isso foi captado. Pode acontecer porque de repente os monitores de quem mixou não estavam respondendo essa frequência, a pessoa acentuou e agora está incomodando e tal. Então você usa o kill fechado e você vai lá e você tira um pouquinho daquela frequência. Geralmente a equalização é usada dessa forma em masterização, tá? Não é nada muito radical como é numa situação de mixagem. Compressão, então, é mais sutil ainda, tá? Eu faço, por exemplo, eu posso fazer uma voz e colocar 10 dBs de compressão, entendeu? Colocar a infinito por um e colocar batendo 10 dBs, entendeu? E deixar aquela voz chapada, entendeu? Depende do conceito que eu quero, entendeu? Não é uma coisa que eu faço sempre, mas eu posso fazer isso numa música e soar muito bem. Se eu fizer isso numa música já mixada, eu acabo com a música. Tá todo o equilíbrio de instrumentos ali, vai tudo pro saco, entendeu? Não funciona. Então, geralmente, a parte de compressão em masterização é muito sutil. Tem muita gente, inclusive, que não deixa nem mexer o VU, tá? O ponteiro não mexe. Tá? Então, mas não está comprimindo? Então, não está comprimindo. Está só passando por causa da sonoridade daquele compressor.
Eu lembro de uma coisa, eu tive no estúdio do Carlinhos Freitas, que é um dos maiores masterizadores do Brasil e, quiçá, do mundo também. Hoje ele trabalha em Miami, tudo, ele mora lá em Miami com a família e tal. E eu tive no estúdio dele e ele tinha três compressores que ele usava, três compressores desses de ótima qualidade e tudo mais. Eu não vou lembrar as marcas, etc, isso faz uns anos já, tá? Mas vamos dizer que ele tinha um Varimu, tá? Que é um compressor valvulado, ele tinha um VCA e tinha um FET, tá? São três tipos de compressores, três formas de comprimir diferentes. Ele tinha três equipamentos desses de alta qualidade, tá? E ele tinha uma mesa de masterização que você conseguia chavear e ouvir o mesmo som passando pelos três compressores, você ia ouvindo a diferença que fazia no som. E ele me colocou sentado ali no sweet spot, na posição de audição dele, e falou: dá uma ouvida, olha como é diferente os compressores. Eu comecei a ouvir, e eu chaveando, e eu falava: caramba, pra mim soa tudo igual, cara. E meu ouvido é bem treinadinho, entendeu? Eu não tenho grandes problemas com isso, mas eu não conseguia perceber a diferença. Aí meu filho estava comigo, eu falei: senta aqui, dá uma ouvida. Ele sentou, eu falei: você sente diferença? Ele falou: não, nada. Eu falei: Carlinhos, o que que tá pegando? Qual que é o negócio? Ele falou: vamos dizer, o Varimu é mais, ele deixa os agudos mais suaves, tá? Então, por exemplo, se eu pego uma balada, uma música lenta para fazer, eu passo pelo Varimu, então se tiver algum espirradinho de prato, essas coisas, ele tende a deixar isso mais controlado, fica mais agradável para o ouvido. Já, por exemplo, o Fat, por exemplo, ele é mais agressivo. Então, se você pega uma banda de hardcore, uma banda de metal e você quer aquele som mais rasgado, ele é mais interessante. Ele falou: percebe como esse aqui é bem mais macio e esse aqui é mais espetado. E daí eu passando de um para o outro, eu falei: ah, agora eu estou entendendo. Tem uma diferença, mas é uma diferença muito sutil, entendeu? E as pessoas que trabalham profissionalmente com isso acostumam com esses sons e sabem onde aplicar. Falam: não, nessa música eu quero usar esse compressor porque ele tem essa sonoridade. Normalmente não tem a ver com compressão, tá? Não tem a ver com exagero de compressão. Não se aplica, como eu falei, da voz, você pode aplicar um montão, se aplicar na mixagem, você acaba com a mixagem, tá? E por último vem o limiter. O limiter é sempre o último da cadeia. O que é o limiter? É um limitador mesmo, ele vai limitar, não vai deixar passar o volume. A gente usa isso porque quando a gente trabalha com qualquer tipo de arquivo digital, seja para streaming, seja para CD, qualquer tipo de mídia, você não pode passar do 0 dBFS porque você perde informação digital. Então você coloca um paredão ali para evitar que você passe do 0 dBFS e o limiter, você pode limitar até alguns dBs ali para você poder aumentar o volume final, tá? O volume de saída. Tá? Então essas três são as ferramentas básicas de masterização. Se usa muito mais coisa, eu vou falar daqui a pouco sobre isso também. Deixa eu falar no outro assunto. Você já é inscrito nesse canal? Eu fico surpreso que muita gente, mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Tá? Eu vejo isso nas estatísticas do YouTube aqui. Eu falo: cara, como assim, né? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que sempre tem informação legal aqui, e passe para os seus amigos também, seus amigos que são músicos, são produtores musicais, que eles querem informação legal. Fala: pô, tem o canal do Paulo ali, tem um monte de coisa legal ali, tá? Que isso me ajuda a divulgar o meu trabalho aqui. Vamos falar agora de uma outra coisa que se usa muito em masterização, que é o processamento MS, tá? Mid-side. Mid é meio, side é lado, tá? É lado. Se você pensar num estéreo convencional, você tem o lado esquerdo e o lado direito. Mas mesmo no arquivo estéreo, você tem a informação que acontece no centro e a informação que acontece dos lados. O que significa isso? Por exemplo, a caixa da bateria está central na mix, tá? Você deixou o pan dela no centro. Então ela está saindo igual na caixa esquerda e na caixa direita. Logo ela está saindo no meio, tá? Agora tem uma guitarra que está só para a esquerda, outra está só para a direita. Ela está saindo dos lados. Muita gente usa processamento mid-side mesmo em mixagem, essas coisas. Eu não uso, eu não sinto necessidade. Mas quando eu pego um material para masterizar que não fui eu que mixei e que eu não tenho como voltar atrás, eu posso usar esse tipo de ferramenta. Por exemplo, um compressor mid-side, tá? Então eu pego uma música que de repente eu acho que a caixa não está tão constante quanto poderia estar, tá? E eu coloco um compressor só no meio, a caixa está no meio, e eu comprimo um pouco para a caixa ficar mais presente o tempo todo, tá? Não é o ideal, eu gostaria muito de voltar na mixagem e comprimir somente a caixa, mas às vezes eu não tenho condição. Então eu posso fazer esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, eu pego uma situação que a caixa está com brilho legal, a voz está com brilho legal, mas os pratos e guitarras que estão em estéreo está faltando brilho. Então, em vez de eu subir o agudo todo, que daí é alterar voz, caixa, essas coisas, eu subo o agudo só nas laterais. Tá? Então subo lá 1, 2 dBs de agudo nas laterais e os pratos vêm mais, as guitarras vêm mais e eu não altero o centro. Tá?
Então isso é para equalização, para compressão, para várias coisas o mid-side serve, sabe? E é uma coisa interessante que eu uso, nesse caso, eu uso para consertar defeitos. Tá? Muita gente usa no dia a dia mesmo. Não, na minha saída master eu tenho um mid-side, e não tem certo ou errado, tá? É que eu acho desnecessário. Eu prefiro, assim, eu faço a mixagem como se não fosse ter masterização. A única coisa que eu preciso da masterização mesmo é volume de saída, tá? Mas a questão de equilíbrio de frequências e equilíbrio entre os elementos, tudo mais, eu tenho que fazer muito bem na mixagem. E quando eu vou masterizar, se eu sinto que tem alguma coisa que pode ser melhorada nesse sentido, eu volto na mix. Eu prefiro. Mas, assim, em situações de clientes que mandaram material para eu masterizar, eu uso de vez em quando mid-side, sim. Deixa eu falar num outro assunto aqui. Se você está montando seu home studio, você já tem o seu home studio, eu tenho um guia para você e esse guia é gratuito, tá? Que é o Guia do Equipamento para Home Studio. A ideia ali é te passar toda a informação que você precisa para começar com o pé direito com o seu home studio. Que tipo de computador você precisa, de interface, de monitores, de fones de ouvido, de microfones, etc. É um material curto, assim, é 1 hora em vídeo, tá? São 10 vídeos, cada um tratando de um tópico, você assiste isso rapidinho e vai dar uma clareada boa para você pensar no que comprar, tá? Porque a gente, quando está começando, a gente tem muita dúvida, né? E ali eu deixo mais claro, olha, isso aqui serve para isso, serve para isso, serve para isso, talvez isso aqui seja para você, isso aqui não seja, tal. Vai te ajudar bastante. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio, tá? Fala de outras opções, outras coisas que podem ser feitas em masterização. Eu falei do mid-side, por exemplo, você pode usar um de-esser em mid-side, por exemplo. Você pode usar um de-esser em mid-side em vários. Ó, por exemplo, a voz está sibilando. O que é o de-esser? O de-esser é para ele diminuir os S's, sabe? As sibilâncias da voz. Então vamos dizer que o cara me mandou um material que tá legal, eu ouvi tudo, mas a voz está sibilando. Eu pego um de-esser em mid-side e eu vou tirar só o S do centro, tá? De onde está a voz. E não mexo nos pratos, etc. Tá? Ou o contrário também. Pode acontecer dos pratos estarem espirrados pra caramba e a voz está num lugar legal. Aí eu pego e coloco ali em mid-side para trabalhar só os lados e eu vou usar um de-esser ali dos lados, tá? Isso é uma coisa que você pode fazer. Você pode usar expansor estéreo, por exemplo. A música está toda meio monaural, isso está incomodando um pouco e você pode abrir um pouquinho o estéreo com muito cuidado para você não mudar demais também a característica da mixagem, tá? Porque quando você abre o estéreo também tende a afundar o que está no meio, tá? Então sempre com muita, tudo que você faz em masterização é com parcimônia, com cuidado, tá? Que mais que você pode fazer aqui? Você pode usar algumas coisas que deem características harmônicas, tá? Então você pode usar uma simulação de válvula, uma simulação de tape, sabe? Alguma coisa assim que vai fazer com que de repente você dê uma adocicada nos agudos, deixe os graves mais redondos e tudo mais. Então, uma outra coisa que você pode usar em masterização também, tá? Então, não fica limitado a somente aquelas três ferramentas que eu falei, de equalização, compressão e limitação, tá? Essas são as básicas, mas tem outras coisas que você pode fazer. Eu não começaria por aí. Tá? Por exemplo, outra coisa é compressão por banda de frequência. Tá? Você pode ter uma compressão que está atuando nos graves, nos médio graves, médio agudos e agudos. Porque de repente você tem uma música que está meio desequilibrada, às vezes tem umas frequências que estão saltando tal, aí ele vai comprimir só aquela região de médio grave e tal, e só a região de grave separado tal, e você vai ter um som mais legal. Mas eu não começaria por aí, eu não começaria colocando 10 plugins e vendo e ouvindo com esses 10 plugins. Eu não acho que essa seja a melhor forma de começar. A melhor forma de começar é você ouvir a música e você tirar suas conclusões. Você fala assim, não, aqui está faltando isso, está sobrando aquilo, como é que eu resolvo? Tá? Eu sempre tento passar para vocês formas de vocês raciocinarem, chegarem a conclusões e aí aplicarem o que vocês conhecem para resolver o problema. É diferente de eu dizer para vocês aqui, ó, tem esse preset aqui, usa isso que vai ficar ótimo. Porque isso não existe, tá? Não tem, infelizmente não tem como. Eu adoraria chegar para você e falar assim, usa esse negócio aqui que a tua mix fica ótima, sabe? Porque daí eu ia fazer música e não ia fazer mix, tá? Eu vou tocar meu baixo aqui, ficar feliz aqui, tal. Mas não existe, tá? Não existe mesmo. Então você tem que tirar conclusões a partir do que você está ouvindo. Você, seja como produtor musical, como engenheiro de som, você é pago ou não pago para você tirar conclusões a respeito das coisas e você usar o seu conhecimento para poder resolver. Tá? Então, quando eu pego uma masterização para fazer, já aconteceu de tudo um pouco,
que você pensar, que eu falo assim, não, aqui tá faltando isso, eu vou tentar, eu tento, e aí eu tive minhas conclusões, pô, ficou bom ou não ficou bom, entendeu? Ah, vou usar ou não vou usar. Tá? Então, não se limite somente no equalizador, compressor e limiter, mas também não pira, tá? Não pira, porque se a mix não tá boa, cara, não é a máscara que vai resolver, tá bom? E deixa eu falar aqui, essa é a última chamada para o meu workshop que acontece no final de semana que vem, dias 2 e 3 de novembro, o workshop O Dia a Dia do Estúdio, 15ª edição desse workshop, que é um workshop que assim mudou a vida de muita gente. Eu falo isso porque meus alunos me falam isso. Tá? Eles falam que foi um verdadeiro divisor de águas, eles pensavam de uma forma em termos de produção musical, eles assistiram esse workshop, eles passaram a produzir de forma muito mais rápida e muito mais eficaz. Tá? Tem um resultado muito melhor em muito menos tempo. Nesse workshop você acompanha a produção de uma música completa, desde a afinação da bateria, passando pela microfonação, a direção dos músicos, aí vem a gravação, edição, mixagem, masterização. A música completinha com bateria acústica, baixo, guitarras, violões, pianos e vozes. Tá? Então tenho poucas vagas aqui e acontece dia 2 e 3 de novembro aqui em São Paulo. Tá? Isso é ao vivo mesmo, é um workshop presencial, não vai ser gravado. Tá? Então aproveite. E a última vez que eu fiz esse workshop faz 2 anos já, e eu não tenho previsão de quando eu vou fazer um próximo, tá? Então aproveite porque vale muito a pena. A gente se vê semana que vem com mais um assunto dentro de produção musical. Valeu!